Toda introdução alimentar começa com prescrição de alimento, né? A gente fica preocupado em saber o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que faz mal, que tipo de dieta o bebê vai seguir. Mas o mais importante é a orientação de comportamento, principalmente na introdução alimentar. Porque mais para frente, os grandes problemas alimentares, como seletividade e obesidade, têm a ver com comportamento, principalmente no início da alimentação da criança. Então, nos próximos dias, eu vou colocar aqui várias dicas comportamentais que a gente pode fazer desde o primeiro dia de introdução alimentar. Então, não perde, vão ser 12 dicas comportamentais. Introdução alimentar. Beijo! O autocuidado está relacionado com desfechos ótimos em todos os aspectos da maternidade. Até profissionalmente, a gente sabe que o profissional que se cuida tem o melhor cuidado com seu paciente. Então, isso vale também para as mães e pais. Os pais que se cuidam certamente estão investindo no cuidado com a criança. Quem está bem, cuida bem do filho. A gente vê as coisas de outro jeito, a nossa expectativa é diferente, a gente encara as frustrações de um jeito diferente. Então, cuida de você, cuida da sua expectativa e escolhe quem você vai ouvir. Isso certamente é o primeiro pilar para uma introdução alimentar de sucesso. Se você entra muito ansiosa nessa história, certamente você vai causar problema e pode causar mais danos futuros do que soluções. Autocuidado, primeira dica comportamental. Quem já fez uma introdução alimentar sabe do que eu estou falando. Às vezes tem gente perto de você que te atrapalha, porque fica insistindo para você fazer coisas que o profissional já falou para você não fazer. Então, uma coisa que a gente fala para não fazer é não insistir, não distrair. Às vezes tem alguém perto de você que fala, não, ele não comeu, precisa pôr na frente da TV, essa criança precisa comer, senão ela vai desmaiar. Então, essas pessoas não vão agregar. Primeiro, todo mundo se alinha, todo mundo conversa com o profissional que está orientando, e aí você começa a introdução alimentar com todo mundo pensando igual. Senão você vai receber um monte de informação, as pessoas vão te deixar ansiosa, e aí você pode atrapalhar a introdução alimentar, o que vai repercutir lá na frente, que essa é a minha preocupação, prevenção. Tá bom? Então, segunda dica comportamental, rodeie-se de pessoas que agregam, que vão te ajudar. Beleza? Até a próxima! A introdução alimentar é a ferramenta mais importante para a prevenção de saúde do seu futuro adulto, seu filho que está aí na sua casa. Então, nada mais justo do que você procurar alguém que você confie 100% para fazer a introdução alimentar do seu filho. Só que a gente está no mundo da tecnologia e da comunicação. Então, você vai receber muita informação em relação ao que as outras pessoas estão fazendo. Minha amiga está fazendo uma introdução diferente, um método diferente, eu quero saber o que é isso. Nada mais justo do que você discutir isso com o seu profissional e vocês se alinharem. Tenta não fazer coisas sem falar com o profissional, porque isso vai repercutir no comportamento alimentar do seu filho lá na frente. Então, escolhe quem você vai ouvir, traga todas as suas dúvidas. Tudo bem você ver as outras coisas diferentes e trazer a dúvida para discutir, tá bom? Então, dica comportamental. Escolhe quem você vai ouvir. Isso é muito importante. Até a próxima! Para você, seu filho tá magrinho, tá gordinho ou ele tá bem assim? Se você enxergar seu filho como magrinho, você vai ficar insistindo mais para ele comer. Se você enxergar como gordinho, pode ser que você queira fazer uma dieta nele. Isso tudo é comportamento que a gente tem e que vai repercutir na alimentação do seu filho. Isso serve, na verdade, para qualquer idade. Mas desde o início, tente perceber o estado nutricional correto do seu filho. A tendência é que a gente veja os meninos como mais magrinhos do que eles são e as meninas como mais gordinhos do que elas são. Isso é uma coisa da nossa cultura, mas é importante que o seu profissional de saúde diga para você como seu filho está nutricionalmente. E isso a gente vê através do índice de massa corpórea e da curva de índice de massa corpórea que o seu profissional vai te mostrar. Então, precisa ver direitinho qual é o estado nutricional da criança, e isso você pode ver em todas as consultas, em especial no início, na introdução alimentar. Beleza? Tchau! Afinal de contas, o que acontece com uma criança quando ela fica sem comer? Isso eu falo muito no consultório. Nosso organismo foi selecionado pela fome. A gente é capaz de ficar dias sem comer sem acontecer nada.
Isso é importantíssimo para você pensar na hora da introdução alimentar. Se o seu filho pula uma refeição, é importante que você respeite a fome e a saciedade para que na próxima refeição ele esteja com fome. Não existe nenhum tempero melhor do que a fome. A criança que está com fome certamente vai comer melhor. Então não se preocupe se seu filho não comer nos primeiros dias de introdução alimentar. Lembrando que a maioria deles está tomando leite. E o leite já é uma grande parte da necessidade calórica do seu filho. Então tudo bem ficar sem comer. Ninguém vai desmaiar, vai ficar tudo certo. Antes da introdução alimentar, antes de iniciar, lembra disso. Tudo bem uma criança ficar sem comer de vez em quando. Beleza? Dica comportamental. Tudo bem ficar sem comer. Beijo. Todas as sociedades médicas alertam. Não é legal distrair a criança para comer, principalmente com tela, por dois principais motivos. Porque o que eles estão assistindo não é legal para eles, esse é um outro assunto para um outro momento. E porque quando você distrai, eles não prestam atenção ao que eles estão comendo. Então, se você come na frente da tela, você come mais do que você precisa. E aí você cria esse vínculo de comportamento. Ligou a TV, precisa comer alguma coisa. Tem criança que já faz isso. Senta para assistir televisão, já pede alguma coisa para comer, porque a gente vinculou isso lá atrás, no início, quando eles estavam começando a comer. Então, se a criança parar de comer, mesmo que ela tenha comido 2 colheres, não liga a televisão para ela comer mais. Você só vai ensinar seu filho a comer mais sem estar com fome. E aí você ensina esse comportamento para o resto da vida dele. Beleza? Distração vai dar confusão lá no futuro. Até a próxima! Não estamos no restaurante, pelo amor de Deus. Eu falo muito isso no consultório. O que é estar no restaurante? Você vai para o restaurante, pega o cardápio e escolhe o que você quer comer. Em geral, aquilo que você mais gosta. E por que a gente não pode fazer isso em casa? Porque isso tem a ver com substituição. É como se a criança tivesse um cardápio sempre à disposição dela. Ah, eu não gosto disso, eu sei que a minha mãe vai fazer aquilo. Ela me oferece arroz, eu não quero, ela vai lá e faz macarrão. Tudo para a criança não ficar sem comer, que a gente falou lá atrás. Tudo bem ficar sem comer, então não precisa substituir. Se você substitui, a criança vai ficando cada vez mais seletiva e lá na frente ela pode ser uma seletiva de verdade, uma seletiva grave, tá bom? Então não precisa substituir, deixa ele sem comer, come o que quiser do prato, vai levando assim e na próxima refeição ele vai estar com mais fome. É importante não substituir, beleza? Não estamos no restaurante. Até a próxima! Eu adorei essa foto que eu coloquei aí para ilustrar esse item. Às vezes a gente transforma a hora de comer numa guerra. Fica todo mundo forçando a criança a comer e liga o avô e pergunta: comeu? Enfia a goela abaixo, esse menino precisa comer, e vira uma violência. E aí a criança vai criando uma relação cada vez pior com a comida. Então, se tem uma coisa que você não deve fazer é forçar seu filho a comer. Essa talvez seja a atitude pior na introdução alimentar. Quando você força, você dá um recado de que o horário da comida, o momento que deve ser super especial, se transforma num momento ruim. Você dá esse recado para o seu filho. Então não force, não transforme numa guerra, não seja um soldado. Respeite a fome e a saciedade do seu filho, beleza? Não forçar. Até a próxima. A gente orienta os pais a participarem do horário de refeição do filho, certo? Mas não adianta você participar com pressa, ansioso, querendo que seu filho coma logo porque você está com pressa. Isso não vai agregar na vida do seu filho e a sua pressa não pertence a ele, pertence a você. Então, por isso, o autocuidado. Você precisa estar bem, tranquilo, para na hora da refeição do seu filho você não ter reações ruins. Presta atenção nas suas reações. Se você faz cara de bravo, cara de cansado, que saco, você não come logo, você acaba colocando uma pressa no horário da refeição da criança que ela não precisa ter nessa idade, tá bom? Então, vê essa cara aí da foto. Já pensou seu filho olhando para uma cara assim na hora de comer? Não vai ser legal a experiência dele com a alimentação, né? Então, pense em como você tá em relação à pressa e a cansaço para participar da refeição do seu filho, beleza? Esse momento é muito valioso, vamos construir ele direito. Até a próxima!
O tempo de refeição deve ser limitado em casa, entre 20 a 30 minutos, incluindo a sobremesa. Se o seu filho demora muito mais do que isso para comer, provavelmente ele não está com fome. Então é legal você sentar junto, comer neste tempo, tornar o horário da refeição um horário legal, mas não ficar 2 horas oferecendo comida para o seu filho, correndo atrás dele para ele comer. Então, quando você coloca regras bem estabelecidas, você dá diretriz para a criança, você dá um norte para ela. E ela vai entender, na minha casa funciona assim. Quando eu sento, a TV tem que estar desligada e eu vou ter aí 20 a 30 minutos para comer e isso é suficiente. Mas isso não precisa ser uma coisa militar, uma coisa brava, um momento ruim. Você coloca essas regras com o tempo através do seu exemplo. 20 a 30 minutos está ótimo, mais do que isso provavelmente ele está comendo sem querer ou sendo forçado e não é necessário. Beleza? Com o tempo ele vai entrar na sua rotina. Até a próxima! Lanche é um assunto controverso. Será que eu preciso tirar o meu filho da brincadeira para ele comer? Não precisa. Em geral, as crianças não querem comer lanche. É a gente que oferece, eles acabam comendo porque, você ofereceu, ele come. Em geral, as crianças que não tomam lanche ou que comem pouco no lanche, elas comem muito melhor as refeições principais. Presta atenção nisso quando você estiver em casa. Não oferece o lanche. Se ele pedir, óbvio que você vai dar. Mas se não pedir, tenta não dar. Oferece água nos intervalos. E aí você vai ver que a refeição principal, seu filho vai aceitar muito melhor. Então, não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não é uma verdade. Algumas crianças comem 3 vezes ao dia e ficam muito bem. Comece a prestar atenção nisso. Qual é o ritmo de refeição do seu filho? Qual é o ritmo que ele precisa, tá bom? Muitas crianças não precisam de lanche e tudo bem. Até a próxima! Água nos intervalos. Tá aí um comportamento extremamente valioso para o seu filho, para ele ter para o resto da vida. E isso é construído aos 6 meses de vida na introdução alimentar. Você vai oferecendo água nos intervalos, 30, 50 ml, aquilo que ele aceitar. Você vai ver que ele vai comer melhor nas refeições, porque quando a gente dá outros tipos de líquido, eles vão ficando sem fome. Então, água é água, não é água de coco, não é suco, não é chá. A água não tem sabor. Quando a gente introduz outros líquidos com sabor na vida da criança, antes dela aprender a tomar água, ela vai preferir os líquidos com sabor, não vai tomar água e eles acabam parando de comer fruta, porque eles já tomaram um suco que tem o gosto da fruta, mesmo suco natural. Então não é que o suco natural é um alimento do mal, mas a gente deve evitar que eles tomem antes do 1º ano de vida, porque isso impede que eles aprendam a tomar água e está relacionado à obesidade no futuro. Beleza? Água nos intervalos. É a última dica. Até a próxima.